dia a todos! Hoje começa o primeiro episódio do Controlcast, uma série de episódios em que a gente aborda todos os temas técnicos de relevância do mundo contábil, tributário, societário e patrimonial. Hoje temos alguns convidados, os nossos diretores Anderson e Jefferson. Bom dia, senhores. Bom dia. E a nossa convidada especial, doutora Ana Carolina Weiler Silva, da Blasius e Lorenzetti, advogados associados. O tema de hoje vai ser a reforma tributária, tema de extrema relevância para o assunto que a gente vai abordar, que é justamente a gestão contábil e tributária das empresas brasileiras. Então vamos lá, a gente vai fazer uma série de perguntas e os especialistas que têm mais aptidão com relação ao tema responderá para esclarecer as dúvidas tanto dos nossos parceiros, contadores, advogados, como também dos nossos clientes interessados sobre o assunto. Ana, o que é a reforma tributária do consumo que entrará em vigor em 1/1 de 2026? Nós estamos passando, então, por um momento de importante mudança no sistema tributário brasileiro, essa mudança refere-se à reforma tributária do consumo, que foi aprovada pela Emenda Constitucional 132 de 2023, regulamentada pela Lei Complementar 214 de 2025, que tem por objetivo simplificar e unificar a cobrança dos tributos incidentes sobre o consumo. O que representa a edição dessa reforma tributária? Nós teremos a substituição do PIS e COFINS pela contribuição sobre bens e serviços e a substituição do ICMS e do ISS pelo IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. O IBS e CBS irão substituir, então, PIS, COFINS, ICMS e ISS, sendo que a CBS substituirá o PIS e COFINS sendo de competência da União, e o IBS substituirá o ICMS e o ISS, que são de competência compartilhada de estados, municípios e Distrito Federal. Então, nós teremos uma nova contribuição federal, que será gerida pela Receita Federal, como hoje é PIS e COFINS, e teremos o IBS, que será um imposto de competência compartilhada de estados, municípios e Distrito Federal, com a mesma base de incidência da CBS, mas que vai ser gerido pelo Comitê Gestor, que é um órgão que está sendo criado justamente para trabalhar esse novo tributo. A aprovação do Comitê Gestor ainda não aconteceu, são regras que ainda estão em discussão no Congresso Nacional, mas a ideia é que a gente vá ter um órgão federativo, por assim dizer, né? Uma nova espécie de órgão, né, que vai juntar todos esses entes, né, estados, municípios e Distrito Federal, e que vai gerir esse novo imposto. É um IVA, a gente chama de IVA dual, porque é um imposto sobre valor agregado com duas partes, né? Então, a CBS da União e o IBS de estados, municípios e Distrito Federal. E ainda, né, dentro da reforma tributária, não podemos esquecer, vem um imposto seletivo, que eles estão chamando de imposto do pecado. É o imposto que vai substituir em partes o IPI e que tem por objetivo trazer a tributação sobre os itens que são considerados nocivos à saúde e ao meio ambiente. Na ideia de você desestimular o consumo desses itens. Então, nós temos já como previsão a incidência sobre bebidas, cigarro, armas, munições, bebidas açucaradas, refrigerantes, automóveis, né, navios e outros itens que são considerados nocivos ou à saúde ou ao meio ambiente. A gente tem todas as alíquotas já definidas dos 3 tributos, na verdade, o IBS, o CBS
e também do imposto seletivo, ou ainda não foram definidas todas? Não, ainda não. As alíquotas dos novos tributos, elas vão ser definidas de acordo com a arrecadação que os entes federados terão em 2026. Então, o que vai acontecer? Nós teremos um período de transição, né? A implantação desses tributos ela vai se dar de 2026 até 2032, sendo que em 2026 nós teremos um ano de transição de alíquotas teste, né? Então, em 2026 a gente já terá IBS, CBS existindo numa alíquota teste de 1%. E essas alíquotas elas vão servir para que se defina qual é o potencial de arrecadação do IBS e CBS, né? Então, lá em 2026, eles vão chegar ao valor da alíquota efetiva de IBS e CBS, considerando a arrecadação que estados, municípios e União teve lá no ano de 2026. E a cada ano nós teremos a revisão dessas alíquotas. Um dos princípios da reforma tributária é a neutralidade. A neutralidade significa que nós não teremos, conceitualmente, nós não teremos aumento de carga tributária total. Para que a gente não tenha impacto na carga tributária total, eles precisam definir quanto que está sendo arrecadado por cada um dos entes, né? E aí é nesse momento que vai ser definida quais serão as alíquotas aplicáveis para IBS, CBS e para o IS também, que vai compor essa neutralidade tributária. Então, a gente tem nesse momento uma previsão, né? Se fala em 27,5%, que é o que se imagina que vai ser a alíquota necessária para que não haja queda de arrecadação, para que se garanta o nível de arrecadação atual, mas ainda vamos passar por esse período teste até para que seja efetivamente cravada qual vai ser a alíquota. E aí, no decorrer dos anos, se você tiver aumento de arrecadação ou queda de arrecadação, essa alíquota vai sendo calibrada ano a ano. Quem determinará as alíquotas vai ser o Senado, mas quem vai fazer o estudo da carga tributária necessária, do valor necessário de arrecadação, vai ser o Tribunal de Contas da União. Podemos dizer, então, que a gente tem 5 meses para iniciar um novo sistema tributário no Brasil. Você acha, Ana, que estamos preparados com relação ao sistema sistema contábil, ao sistema fiscal? Como você enxerga isso? Eu diria que tem muita gente que ainda não começou a se preparar, né? Existem muitos estudos, muitos especialistas se preparando e estudando, doutrinando, avaliando o alcance dessa nova norma, mas no dia a dia, na prática, ainda falta bastante para que a gente esteja pronto para o que vem em 2026. O que a gente percebe é que existem muitas pessoas ainda acreditando que não vai entrar em vigor, né, que pode ser prorrogado, que não é uma coisa que a gente possa dizer que não vai acontecer, mas temos que trabalhar com o fato de que a lei foi aprovada e que tudo está caminhando para que em 1º de janeiro de 2026 isso esteja em vigor. E muitos ainda estão apostando nesse ano de teste. Vamos começar 2026 para ver como é que vai ser, como é que vai acontecer. E eu digo de maneira geral, as próprias prefeituras que vão ter que unificar as notas fiscais ainda estão começando, muitas nem sabem ainda da necessidade de se adequar ao novo modelo de nota fiscal. Isso vai ter que ser incorporado nos sistemas, então a gente percebe os sistemas contábeis já trabalhando nessa adequação. Muitos documentos fiscais muitas operações que não continham documento fiscal passarão a ter documento fiscal, que deverão ser registrados. Muitos documentos fiscais serão alterados, né? Então, principalmente a parte das notas de serviço, que vão ser unificadas nacionalmente. Muitos cadastros terão que ser feitos ainda, então tem muita coisa a fazer,
Mas o que a gente percebe é que não é algo que distante, né? Daqui 5 meses, alguma coisa vai entrar em vigor. E a gente tem que estar preparado para saber que essas mudanças acontecerão. Acho que é importante, Ana, comentar também que a partir do dia 5 de janeiro de 2026, se a sua nota fiscal não tiver o IBS e CBS, ela nem será aceita. Você não vai conseguir emitir um documento fiscal daqui a 5 meses se o teu sistema, se a tua contabilidade, o seu departamento fiscal não fez os corretos ajustes dentro do software que vocês que o contribuinte usa ali no seu dia a dia para emissão do documento fiscal. Isso é importante, até pegando o gancho. No ano de 2026, nós teremos a incidência de IBS e CBS nas alíquotas teste para quem não estiver cumprindo as obrigações acessórias. Então, a emissão dos documentos fiscais, o devido registro e declaração dos documentos fiscais é primordial para que você não tenha o aumento em 1% da tua carga tributária. Né? Então, o que foi pensado nós teremos alíquotas teste, mas quem tiver regular não vai precisar fazer o recolhimento. Quem não tiver regular, quem não tiver apresentando declarações, vai ter que fazer o pagamento do 1% e, claro, vai poder fazer a compensação com PIS, COFINS, que ainda existirão em 2026, ICMS, ISS, mas isso tudo dentro de uma realidade de conformidade, né? Se a gente não tiver conformidade, a gente corre um sério risco de ter 1% a mais de pagamento de tributo no ano que vem. E nem todos estão preparados, né? Imagina se a própria prefeitura, muitas prefeituras não têm ainda o modelo de nota fiscal, não estão adequados ao modelo de nota fiscal nacional, quanto mais os sistemas que vão ter que gerar essas notas fiscais nacionais e a contabilização dessas notas novas. A gente pode dizer então, Jefferson, que o novo sistema tributário ele veio para simplificar, mas no começo ele vai complicar. Porque a gente vai ter 2 sistemas tributários rodando simultaneamente durante um período, né? 2026 começa. Quem não tiver regularizado vai pagar 1% a mais, pelo jeito. Exatamente. O objetivo final do projeto da reforma tributária, né, da aprovação dela, é realmente uma simplificação e uma redução do custo Brasil. Custo Brasil em termos de horas que se gasta para apurar, calcular e pagar tributos. Há sim, ao final de toda essa implantação da reforma em 2033, uma redução desse custo Brasil, principalmente se o ente tributante, a União, conseguir implantar tudo que ela planeja em relação a sistemas de apuração, cálculo, né? A Receita Federal criou um projeto de apuração assistida, então algo muito similar ao que é hoje a declaração do imposto de renda pré-preenchida, então você já vai ter uma prévia da apuração, óbvio, é necessário toda a revisão e retificação e correções necessárias antes de apresentá-la ao fisco, mas você já vai ter o contribuinte terá já uma prévia, né, ao menos de todas as informações que o fisco detém sobre ele para poder apurar esses novos tributos. E com isso, sim, espera-se um tempo menor gasto com isso. Mas, durante esse período de transição até 2032, nós teremos, sim, a incidência de ICMS e ISS em conjunto com o IBS, CBS e PIS e COFINS. Então, durante a transição, que se espera-se retirar 5 tributos, espera-se reduzir 3 tributos federais, um estadual e um municipal para o IVA dual, nós teremos a convivência desses 7 tributos juntos, né? E isso realmente vai inicialmente causar um aumento da necessidade de horas técnicas para conseguir manter a sua contabilidade, seu departamento fiscal e seu recolhimento de tributos em dia. É importante, então, deixar claro que, nesse período de transição de 10 anos, o setor contábil, fiscal e tributário
vai precisar trabalhar muito mais do que vem trabalhando hoje. Então, existe aquela falsa ideia de que a partir de 2026 as coisas ficarão mais simples. Na verdade, vai ficar muito mais complexo para que num médio prazo fique mais simples, né? Acho que a gente pode citar alguns exemplos, né? No Brasil hoje, 97% das empresas são micro e pequenas empresas, 3% são lucro real ou lucro presumido. E esses 3% serão os mais impactados em relação à implantação dessa rotina. Mas dentro dos 97%, principalmente aquelas empresas que estão no regime do Simples Nacional, que atendem outras pessoas jurídicas, com essa sistemática de não cumulatividade plena que é trazida por esse IVA dual, ela vai ter que se adequar também a fazer a apuração desses tributos. E aí, essas empresas estão, em sua grande maioria, não possuem um departamento contábil interno ou fiscal, então toda a apuração é feita no escritório, vai gerar uma nova demanda dentro dos escritórios contábeis em relação ao cálculo desses tributos que hoje não há incidência e eles recolhem todos concentrados dentro da alíquota do Simples Nacional. Um outro setor que será também impactado em relação ao aumento de horas técnicas para apuração de tributo é o setor agrícola do Brasil. Hoje, 95% dos produtores são pequenos produtores, ou seja, considerados pela Receita aqueles que faturam durante o ano menos de 3,6 milhões. Os grandes produtores, aqueles com faturamento acima de 3,6 milhões, eles terão que apurar IBS e CBS, algo que hoje é fora da rotina. Eles não têm uma apuração de ICMS, não têm uma apuração de PIS e COFINS no seu dia a dia, né? Seus produtos têm, cada estado tem seus benefícios. Então isso vai realmente trazer uma necessidade de, muitas vezes, implantação, até mesmo nesse considerado grande produtor, de um departamento que vai controlar e organizar essa apuração para que o produtor rural não fique inadimplente junto ao fisco. Para vocês, em linhas gerais, quais são os setores mais beneficiados e quais são os setores mais prejudicados pela reforma tributária do consumo? Sem dúvida nenhuma, as indústrias são as mais beneficiadas, porque nós teremos uma ampliação da base de incidência de créditos, né? Hoje já temos uma possibilidade maior de créditos, seja de PIS e COFINS, seja de ICMS dentro das indústrias, mas com a reforma, a não cumulatividade veio com uma característica de plenitude, né? Teremos uma não cumulatividade plena. Então, tudo que você adquirir de itens que tenham a incidência de IBS e CBS, e desde que não sejam destinados a uso e consumo pessoal dos sócios da empresa ou da própria empresa, poderão gerar direito a crédito. Então, a gente amplia a base de incidência de créditos. Com isso, nós teremos uma maior possibilidade de créditos, consequentemente, uma menor carga tributária para as indústrias. Por outro lado, o setor de serviços é um dos mais impactados negativamente, porque nós não temos tantas possibilidades de crédito dentro das empresas prestadoras de serviço. Em geral, as prestadoras de serviço têm a maior base de custo dentro da mão de obra, de pessoas físicas. E esse custo não vai gerar crédito. Hoje já não gera crédito e continuará não gerando crédito. E aí a gente tem uma menor possibilidade de créditos, consequentemente um impacto maior na carga tributária final, o valor que eu tenho que pagar efetivamente de IBS e CBS pelas empresas prestadoras de serviço. Sendo que alguns setores prestadores de serviço têm alíquotas diferenciadas, regimes diferenciados, né, que permitirão reduzir um pouco esse impacto, né? Então, você pegar o setor médico, né, serviços de saúde, por exemplo, é um dos setores que vai ter redução. Nós temos a parte da construção civil, que também tem algumas reduções específicas, né? A legislação trouxe algumas exceções à alíquota final. Outro setor bastante impactado é o setor agropecuário, né,
que atualmente não tinha a incidência de ICMS, não tinha incidência de ISS, não tinha incidência de PIS e COFINS, ou quando tinha incidência, essa incidência ela era ou a alíquota zero, ou com diferimento, então não obrigava a existência de um controle maior. E, a partir de janeiro de 2026, terão que passar a fazer a apuração, com exceção, é claro, dos pequenos produtores que não precisam entrar nessa regra. Temos ainda o setor imobiliário, que sofrerá um impacto, ainda que tenha conseguido algumas reduções e regimes diferenciados na própria negociação da legislação, né? Então, a legislação saiu com algumas reduções, mas ainda assim terá impacto, visto que as locações, por exemplo, não tinham incidência de ICMS e de ISS, mas passarão a ter a incidência de IBS e CBS. Então, são operações que até então não tinham a incidência de todos esses tributos, porque não eram classificados dentro do consumo, né? E a partir da nova legislação passarão a ter impacto, ou seja, terão acréscimo da carga tributária efetiva. Pelo visto, a reforma não vai mexer só com a parte fiscal das empresas, né? Vai mexer com outros setores das empresas que serão afetados, Jefferson. Quais setores você enxerga como os mais afetados com a reforma? Bom, acho que quando a gente fala numa mudança dessa magnitude em termos de legislação fiscal e tributária, e com essa alteração da base de cálculo de créditos e débitos, tem que entender que todos os departamentos da empresa, em algum momento, será envolvido nessa reforma tributária. Alguns mais, outros menos, mas todos de alguma maneira serão impactados. Então, por exemplo, departamento de compras, com essa mudança na legislação, vai ser muito importante definir qual vai ser a cidade em que se vai comprar. Essa alíquota de 27,5%, criada, a alíquota geral, ela não será a mesma para todas as cidades. A legislação ela trouxe o CBS para a União, que terá uma alíquota fixa para todo o território nacional. Cada estado terá sua participação na alíquota do IBS e cada município também terá sua participação. Então, isso significa dizer que nós teremos mais de 5.000, podemos ter até 5.000 alíquotas diferentes no território nacional, uma em cada município. Essa alíquota será determinada pelo Tribunal de Contas, que vai manter a arrecadação, mas poderá ser diferente entre cada cidade. Então, talvez na cidade onde que você mora tenha uma alíquota e na cidade vizinha seja uma alíquota maior ou menor que a sua. Dito isso, o departamento de compras é essencial que ele tenha esse zelo. Onde gera mais crédito, onde gera mais débito, onde eu consigo melhorar a minha performance em termos de geração. O departamento de precificação também. Como eu faço o meu preço de venda, considerando os vários municípios em que eu atuo e ainda considerando que esse novo imposto, esses dois novos tributos, eles vêm com a prerrogativa do imposto por fora. Então, ele é calculado depois do preço de venda. Então, isso também interfere e impacta no dia a dia desse departamento. O setor de tecnologia já está preparado em termos de sistema para apuração e conciliação desses novos tributos. Nós temos uma diferença em relação ao modelo atual, principalmente de créditos, não só da base, mas do momento de creditamento. Hoje nós temos um crédito baseado em valores destacados no documento fiscal. E depois nós teremos um crédito baseado no valor destacado no crédito fiscal, mas que só poderá ser aproveitado após o seu devido recolhimento. Então nós temos uma nova conciliação a ser feita pelo departamento contábil, fiscal e principalmente pelos sistemas. Então eu posso dizer que a gente está em Cascavel. Pode ser que se eu comprar de um fornecedor de Santa Teresa, que é uma cidade vizinha de Cascavel, fique mais barato. Sim e não. Uma das diferenças também da reforma tributária é a alíquota destino. Então, não importa onde você está comprando, mas sim onde o produto será entregue. Então, se a sua empresa está instalada na cidade de Cascavel,
qualquer fornecedor do Brasil que entregar em Cascavel pagará a alíquota de Cascavel. Agora, se você tem uma filial numa cidade vizinha a Cascavel e o produto será entregue lá, então a alíquota será a alíquota dessa cidade vizinha. Então pode-se dizer que se eu tiver uma filial na cidade do lado de Cascavel, eu consigo receber uma mercadoria eventualmente mais barata. Claro que a gente não sabe se vai ser ainda mais barato, que não foi promulgar todas as alíquotas. Mas pode acontecer. Pode acontecer. Provavelmente pode acontecer, inclusive o preço, né? Você comercializando um produto, né? Redes que possuem filiais em várias cidades do Brasil, mesmo aplicando a mesma margem de rentabilidade sobre o produto, terá preços muito diferentes em relação às cidades, devido a essa diferença de alíquota tributária em cada município do Brasil. Jefferson, qual será o impacto da reforma tributária do consumo sobre o setor varejista e atacadista? Vamos lá. O grande desafio desse setor é não aumentar o custo dos seus produtos em relação ao preço de venda, né, com essa implantação da reforma. O grande desafio do setor varejista e atacadista é manter a mesma precificação dos produtos hoje comercializados frente ao poder aquisitivo do cidadão do Brasil. Por quê? Como o cálculo do tributo vai ser por fora, você vai ter uma base de crédito mais ampla e uma precificação diferente da atual, esse setor ele terá que se ajustar e se adequar principalmente junto ao setor industrial, que será um dos setores mais beneficiados, para que a gente tenha um custo de aquisição menor nos produtos, para que a gente possa manter um preço de venda conforme a capacidade do nosso consumidor final. Para citar um exemplo, hoje o setor varejista de supermercados tem um recolhimento efetivo de tributos, considerando PIS, COFINS e ICMS, na faixa de 3,06% ao mês. Com a reforma tributária, esse indicador pode ir para 3,4% ou 3,5%, a depender da região em que você está dentro do estado do Paraná, no seu supermercado. E significa um aumento de mais de 15% no recolhimento efetivo de tributos ao governo. Para que esse recolhimento efetivo não impacte o preço de venda, essencialmente, nós temos que ter ali uma redução na aquisição de produtos junto à indústria, que será o setor que recolherá menos tributos com relação a essa reforma tributária. E também o setor varejista, ele será impactado pela forma de arrecadação dos tributos, né? Hoje nós temos uma arrecadação mensal, então nós apuramos um tributo do dia 1º ao último dia de cada mês e um determinado dia útil do mês subsequente é feito o recolhimento desse tributo. Com a reforma tributária, o governo está implantando medidas para que essa arrecadação ela aconteça a cada operação financeira, né? E essa arrecadação a cada operação financeira vai impactar o fluxo financeiro das empresas, principalmente do varejo. Imagine toda vez que você receba um valor referente às vendas que você efetuou, você já tem uma retenção desse valor direto aos cofres públicos. E isso aumenta a sua necessidade de capital de giro. Então é muito importante também que o departamento financeiro esteja atento às mudanças trazidas pela reforma tributária e que faça também essa lição de casa, esse dever, e comece a planejar qual será essa nova necessidade de capital de giro para as empresas com a reforma tributária. Essa metodologia que você mencionou é o famoso split payment. A legislação trouxe para conseguir aplicar as regras de direito a acreditamento. O direito a acreditamento na reforma tributária vai ser somente após o pagamento. Mas, se a gente fosse esperar o mês seguinte para esperar o pagamento para daí tirar o crédito, todas as empresas teriam no mínimo um delay de 30 a 60 dias para começar a aproveitar o crédito os créditos dos produtos adquiridos e serviços. Então, com essa medida do split payment, em tradução literal, que é pagamento fracionado, cada vez que a operação ela é liquidada financeiramente através de uma transação bancária, a parte que é do governo federal e do governo estadual e município já será diretamente recolhida aos cofres públicos, já deixando com que aquele crédito fique autorizado para que a empresa adquirente dos produtos e serviços possa abater do seu valor devido. O split payment, ele trará duas versões, né?
uma simplificada e uma inteligente. Na versão inteligente, no momento da liquidação financeira, o sistema bancário entrará, fará uma conexão com o sistema da Receita Federal e verificará se aquele documento fiscal que está sendo pago já teve seu tributo quitado ou não. Se o tributo já foi quitado, ele não vai fazer retenção. Se o tributo ainda não foi quitado, ele fará retenção. Então, é um sistema inteligente que a cada operação financeira, a cada liquidação de um boleto ou uma transação Pix ou cartão de crédito, ele fará a análise se aquele tributo está ou não ainda em aberto. Já o Split Payment simplificado, a princípio, será implantado nas operações B2C, né, entre consumidor final, é aquele em que a Receita Estadual, Federal, fará a retenção não do valor do tributo destacado no documento fiscal, mas sim a retenção de um valor já estimado que será o seu recolhimento efetivo. Então, um exemplo, se entre créditos e débitos o contribuinte recolhe 3% ao mês, a cada operação financeira de recebimento dele será retido o valor de 3% ao mês, e não a alíquota que nós estamos trabalhando aí com base em 27,5%. Então, não será todas as operações que terão a retenção do valor destacado na nota. O simplificado vem para também agilizar o recebimento, né, do tributo, dessa carga tributária, mas também vem para antecipar o recebimento do imposto pelos entes tributantes. E nessa reforma, Jefferson, a gente tem a situação de que você pode aproveitar o crédito desde que seja comprovado que foi recolhido o tributo pela cadeia anterior. Como é que funciona essa parte? Exatamente. Essa talvez seja uma das grandes alterações no dia a dia das empresas quando a gente fala em conciliação financeira e fiscal. Porque até então, o valor do tributo destacado no documento fiscal já gerava crédito para o seu adquirente, não havendo a necessidade do adquirente em exigir o pagamento do tributo ou que ele estivesse em dia. Basicamente, os órgãos, a União, o Estado e o município, eles eram fiadores do crédito, né? O fornecedor emite um documento fiscal, nesse documento fiscal tem um crédito destacado e o adquirente já pode tomar crédito desse valor destacado e reduzir o seu valor devido, sendo que fica a cargo da União, estados, efetivamente cobrar o recolhimento desses tributos. Isso acontece hoje com PIS, COFINS e ICMS, que são os tributos não cumulativos. Com a reforma tributária, a União e estados deixam de figurar nessa parte de garantidores do crédito e exigem que cada fornecedor e comprador acabe atuando como um fiscal do devido recolhimento desse tributo. Porque o meu crédito, ou o crédito que o adquirente irá tomar, ele ocorrerá somente após a liquidação. E aí também causa uma dependência, né, dos contribuintes dos sistemas da Receita Federal e Receita Estadual, do Comitê Gestor de IBS e CBS, para acompanhamento desse pagamento ou não dos tributos, né? Agora, no mês de 1º de julho, iniciou o projeto piloto com 500 empresas a nível de Brasil, que farão todos esses testes em relação ao recolhimento de tributos, irão fazer simulações de operações de compra, venda, recolhimento e pagamento de tributo, testando o sistema para que quando ele seja iniciado em 5 de janeiro de 2026, ele já tenha um mínimo de erros possíveis. Jefferson, qual será o impacto da reforma tributária do consumo sobre o setor agropecuário? O setor agropecuário no Brasil sofrerá um grande impacto com a reforma tributária, pois passarão a ser contribuintes, né, uma parte dos produtores rurais, desses novos tributos. Hoje não há uma apuração específica de PIS, COFINS ou ICMS para os produtores rurais, né? Os produtos muitas vezes possuem benefícios fiscais, diferimento, isenção, redução na base de cálculo. E com a reforma tributária, todos esses produtos terão incidência. Naturalmente também foi criada uma cesta básica nacional, reduzindo a zero a tributação de produtos tidos como de primeira necessidade, e os demais alimentos, e assim como insumos agrícolas,
terão uma redução de 60% sobre a alíquota nominal. Se a alíquota nominal de 27,5% for de fato implantada, nós teremos então uma alíquota próxima a 10%. Essa alíquota de 10% incidirá sobre toda a cadeia de produção de alimentos. Então, o pequeno produtor, aquele com faturamento menor de 3,6 milhões, ao comprar os insumos agrícolas, sementes, implementos, terá essa incidência desses 10% no seu preço de aquisição, e se ele não for optante pelo recolhimento do IBS e CBS, ele terá sim um aumento de custo na sua apuração. O grande produtor, naturalmente, fará um crédito e débito, então todo o valor pago na sua aquisição será descontado do valor devido ao final do mês. Se continuar assim, Jefferson, nessa sistemática, o pequeno produtor acaba tendo que pagar um pouco mais. É importante que pequenos produtores façam seu dever de casa e avaliem se, com a reforma tributária, será importante ele ser optante ou não pelo recolhimento de IBS e CBS, para que se evite o aumento de custo em relação à produção. Existe essa possibilidade, então? E existe. A legislação ela trouxe a faculdade do pequeno produtor em ele ser optante pelo regime normal do IBS e CBS, justamente para que essas distorções não sejam tão grandes. E aquele pequeno produtor que fatura até 3.600 ao ano? Aquele produtor que fatura até 3,6 milhões ao ano, ele, em regra, não é optante pelo IBS e CBS. Ele poderá, por faculdade dele, fazer essa adesão. Quais são os impactos em fazer ou não fazer a adesão? Se ele não faz a adesão pela legislação vigente, ele vai gerar um crédito presumido para o adquirente. Ainda não tem o percentual que será esse crédito presumido. A Receita estima-se que ela quer ver quanto que o produtor compra e realmente tem de tributos na entrada para que ele gere um crédito similar a isso na saída. Acho que é algo parecido com o que hoje a gente tem em relação ao ICMS do produtor que compra isento e aí ele pode transferir o crédito para o fornecedor, que na prática nunca funcionou. Então o pequeno produtor ele poderá fazer essa opção em recolher os tributos também IBS e CBS, assim como o grande produtor, justamente para que a cadeia de não cumulatividade ela não tenha uma interrupção nele, porque uma vez que eu vou pagar o IBS e CBS na minha aquisição de insumos agrícolas, como eu não vou gerar um crédito na sua totalidade desses insumos agrícolas, inevitavelmente vão ficar aqueles resíduos tributários na minha operação, na operação do produtor rural, e isso encarecerá o produto, ou se não encarecer o produto, vai reduzir a margem de rentabilidade do agronegócio. Qual será o impacto da reforma tributária do consumo para as empresas optantes pelo Simples Nacional? A legislação trouxe a incidência de IBS e CBS também para quem é do Simples Nacional. Claro que, de maneira geral, essas empresas vão recolher dentro da alíquota do Simples uma alíquota reduzida de IBS e CBS. As empresas do Simples também poderão optar pelo regime normal de recolhimento de IBS e CBS para que possam conceder créditos de IBS e CBS para quem adquirir produtos dela, né? Então, o principal impacto para as empresas do Simples Nacional é justamente a análise de viabilidade de serem optantes pelo regime normal de tributação, recolhendo as alíquotas normais, fazendo débito e crédito, ou se manter dentro da alíquota reduzida. Quando a gente fala de empresas do Simples Nacional que estão no meio da cadeia produtiva, ou seja, que fornecem para outras pessoas jurídicas que são também contribuintes do IBS e CBS, nós temos um impacto maior. Porque se eu recolho com uma alíquota reduzida, eu gero, consequentemente, menos crédito para quem adquire, e pode acontecer de eu não querer comprar ou de eu querer comprar a um preço menor, justamente por causa do impacto no crédito. Diferente do que acontece hoje, nós temos a necessidade de recolhimento efetivo e crédito vinculado ao que é recolhido efetivamente pelas empresas do Simples.
Quando você tem uma empresa do Simples que vende para consumidor final, pessoa física, ou para outras empresas do Simples, esse impacto ele é reduzido justamente porque não estamos falando do sistema de débito e crédito. Então, o principal impacto é a necessidade de avaliar a viabilidade de se estar dentro do Simples Nacional quando você está no meio da cadeia, a viabilidade de você estar no regime normal de apuração de IBS e CBS enquanto empresa do Simples, porque isso vai gerar um custo operacional maior, né? A empresa do Simples recolhe sobre faturamento, então ela tem uma apuração reduzida, mais simplificada efetivamente, tem uma necessidade menor de controles dentro da sua atividade, como a maioria das empresas do Simples estão vinculadas à contabilidade no escritório, quem faz a apuração é o escritório de contabilidade, hoje temos uma simplicidade no recolhimento, né? Não é tão simples quanto se gostaria, mas ela é mais simples. A partir do momento que você eventualmente opta por ser contribuinte do regime normal de IBS e CBS, você tem que ter mais controles, você tem que ter o acompanhamento do que você compra, porque você vai ter que comprar com crédito também, vender com crédito, você vai ter que ter sistemas de conciliação, né? Então vai ter que investir mais em tecnologia para conseguir fazer as conciliações, coisas que as empresas do regime do lucro real, do lucro presumido já estarão preparadas, mas essas empresas do Simples vão ter que colocar na ponta do lápis se vale realmente a pena, né? Estando no meio da cadeia, me manter na apuração somente pelo Simples ou ser optante pelo regime normal de apuração. Sendo optante pelo regime normal de apuração do IBS-CBS, eu necessariamente preciso sair do Simples Nacional? Não, vai ser concomitante. Eu posso estar dentro do Simples Nacional e recolher pelo regime normal, né? Então, é uma opção que eu farei caso eu precise gerar créditos para o meu cliente, né? Para quem eu estou fornecendo. Então, vai ser uma opção. E me mantenho no Simples para os demais tributos, né? Exatamente. Lembrando que isso já acontece em partes com relação às empresas maiores do Simples, né? Que, por exemplo, não estão dentro que recolhem o ICMS separado do regime do Simples Nacional. Então, não é uma realidade totalmente nova, né? Então, aquelas empresas maiores do Simples que faturam mais do que 3 milhões e 600 por ano, elas já fazem esse recolhimento separado do ICMS. Isso vai passar a acontecer para fins de IBS e CBS. Anderson, como que fica a atividade de locação e compra e venda de imóveis na pessoa física com a reforma tributária do consumo? Aldrey, vamos dividir essa pergunta em duas. Primeiro eu vou falar da locação e depois eu vou falar da compra e venda, porque ela tem nuances diferentes dentro da norma. Então, pegando a pessoa física na parte de locação, em regra geral, a pessoa física não é contribuinte regular do IBS-CBS. Vamos tratar aqui como o IVA dual, né? Em quais condições que a pessoa física vai ter que ser contribuinte regular? Quando essa pessoa física tem alocações acima de 240 mil no ano e que essa locação seja com mais de 3 imóveis. Então, é uma condição que ela tem que ser em conjunto, acima de 240 mil e acima de 3 imóveis locados. Então, um exemplo, se eu tenho 230 mil de locação no ano e tenho 5 imóveis locados, eu estou desobrigado. Se eu tenho 2 imóveis locados e isso me gera 245 mil reais de renda, eu também estou desobrigado. Então, ela é uma condição mútua, né? Uhum. E a outra condição é que, se eu tenho 20% a mais de receita, que é o limite dos 240, então, se eu tenho uma receita superior a 280 mil reais,
eu sou obrigado também, independente do número de imóveis. Então são três regras. São 3 regras. As 2 primeiras são em conjunto, que você tem que se analisar, e a terceira é individual. Bom, então vamos levar a princípio que a pessoa física ela é contribuinte regular. O que muda? Hoje, no nosso cenário atual, as receitas de locação são tributadas apenas pelo imposto de renda da pessoa física, que é a tabela progressiva que pode chegar até 27,5%. Com a reforma, continua a tributação normal do imposto de renda da pessoa física, só que agrega-se ao IVA dual, né? A alíquota para a locação, estima-se que ela vai ser em torno de 8,40%, que é o que se representa isso? É os 28% com uma redução de 70%. Então, as locações vão ter uma redução de 70% da alíquota cheia do IBS. Então, a gente estima-se que vai ser uma alíquota de 8,40%. Então, vai encarecer, porque além do imposto de renda, eu vou ter que pagar o IVA dual. Então, em regra, com o IBS e CBS, a pessoa física que esteja na obrigatoriedade de contribuinte regular, ela vai ter um recolhimento maior de tributo. Aí agora vamos para a parte da venda. Então, a primeira parte foi a da locação, agora a da venda. Da venda vai seguir o mesmo critério. Em regra, a pessoa física ela não é um contribuinte regular. Ela só vai ser se ela cair nos critérios de obrigatoriedade. Para a venda, o que a norma traz? Se eu vender no ano acima de 3 imóveis novos, né? Então, se eu vender 2, não caio na regra. Se eu vender 3, também não, porque é acima de 3. Eu preciso vender 4. A outra regra é se eu venda mais de um imóvel urbano entre 5 anos da data da minha aquisição até a alienação. Então, se eu comprei um imóvel hoje, vendi daqui 3 anos, eu vou cair na obrigatoriedade de contribuinte regular do IBS e CBS. Para a venda, a alíquota muda um pouquinho. Lá na locação, a gente viu que eu vou ter uma redução de 70%. Então, a alíquota que a gente estima, se final, vai ser de 8,40%. Para a venda, a redução vai ser de 50%. Então, se a gente está falando numa alíquota de 28%, estima-se que vai ser uma alíquota de 14% para alienação de imóveis. Então, hoje, a pessoa física, numa venda de imóvel, a gente paga o ganho de capital sobre as alíquotas ali de 15% a 22,5%. Se essa pessoa física, quando entrar a reforma tributária, ela for contribuinte regular, além dos 15% a 22,5% do ganho de capital, também terá que recolher o IBS e CBS numa alíquota de 14%. Então, também estima-se um aumento de carga tributária se a pessoa física for contribuinte regular do IVA dual. Aquele pequeno locador que tem uma salinha, ou aquela pessoa física que fez uma venda esporádica de uma casa que ele tinha mais de 5 anos, não precisa se preocupar. Não, essa tá tranquilo. O governo quer aquela pessoa que trabalha regularmente na pessoa física como se fosse uma atividade comercial, pelo jeito. Perfeito. Tem um volume imobiliário considerado quase uma atividade empresarial na tua pessoa física. Esse vai ficar mais Esse caro. vai ficar mais caro. Inclusive, é de se fazer contas de uma pessoa física que tem um volume imobiliário, talvez transferir essa atividade para uma pessoa jurídica. Aquele tio nosso que tem 20 imóveis alugados e compra e vende a cada 2 meses, está comprando e vendendo, esse aí vai precisar rever. Esse com certeza. Esse precisa urgentemente rever essa situação. E com relação à atividade de locação e compra e venda de imóveis na pessoa jurídica, com relação à reforma tributária do consumo, o que muda? Bom, Audrey, diferente da pessoa física que tem aquelas condições, a jurídica não vai ter. Ou seja, a pessoa jurídica que faça locação ou venda de imóvel, ela é contribuinte regular do IBS e CBS, que aqui é onde nós vamos tratar de IVA dual. O que acontece? Hoje, uma pessoa jurídica, no nosso regime atual, ela paga o PIS e COFINS em 3,65 sobre o valor da locação. Com a reforma tributária, o PIS e COFINS vai ser substituído pelo IBS e CBS. Só que a alíquota ela vai ser maior. A alíquota de 28% para a atividade de locação, ela vai ter uma redução de 70%. Então, nós vamos chegar numa alíquota estimada final de 8,40%.
Então, nós estamos falando de 3,65 para 8,40. Então, responde-se que vai ter, sim, um aumento, né, uma elevação dessa carga tributária com a reforma para a atividade de locação em pessoas jurídicas. Né? Para o cenário da compra e venda, é o mesmo cenário. Hoje, numa compra e venda, a gente também paga o PIS e COFINS em 3,65. E vamos pagar IBS, que é os tributos que vão substituir o PIS e COFINS. Só que numa carga efetiva de 14%, porque a venda, ela da alíquota final estimada de 28%, ela vai sofrer uma redução de 50%, aonde estima-se uma alíquota de 14%. Então nós vamos sair de 3,65 para ir para 14%. Isso que nós estamos falando só de PIS, COFINS e IBS, fora o imposto de renda, que isso nada muda em ambos os cenários, tanto na locação como na compra e venda. Então, sim, estima-se um aumento tanto na locação como na compra e venda, um aumento de arrecadação pelo IBS e CBS. Mas levando em consideração ambas as atividades, eu fazer ela na pessoa física ou na jurídica, nas projeções que a gente anda fazendo para os nossos clientes, mesmo que a gente viu antes que tanto a pessoa física vai aumentar, como a jurídica também. Sim. Só que ainda a jurídica, em grande maioria dos casos, é benéfica. Então, assim, para ter assertividade, o pessoal vai ter que fazer contas. Mas, na nossa maioria das contas, a pessoa jurídica ainda está melhor para você fazer tanto atividade de locação como de compra e venda. Como tem muitas regras de incidência, principalmente na pessoa física, para alocação e compra e venda, a gente realmente precisa fazer conta. Mas, em linhas gerais, dá para a gente afirmar que a atividade de locação e compra e venda terá um aumento da carga tributária com a reforma. Perfeito. Então, a lei trouxe várias tratativas em relação à locação e compra e venda. Uma delas é a locação por temporada. O que significa isso? Aquelas locações até 90 dias. Por exemplo, o cara que tem um imóvel na praia, que aluga Airbnb e etc. Essa pessoa ela vai ser contribuinte do IBS e CBS. Só que essa atividade ela vai ser equiparada de hotelaria. Então, antes a gente viu que a locação para fins normais ela vai ter uma redução de 70%. Já para a locação de temporada, a redução é menor. A alíquota efetiva da locação normal é 8,40%. E para a hotelaria, vai ser em torno de 16,5%. Aquelas pessoas físicas e jurídicas que fazem locação em menos de 90 dias vão ser equiparadas à hotelaria e também vão ter que recolher o IBS e CBS a uma alíquota estimada de 16,5%. Outra condição, além dessa da locação por temporada, em relação às permutas, porque no ramo imobiliário envolve muita permuta, né? O cara quer trocar de imóvel, ele vai lá e dá o de menor valor, faz a torne, etc. Sobre as permutas, a reforma ela foi bem clara que não vai incidir IBS e CBS. Só vai incidir sobre a torna, que é o que você pagar em dinheiro. Tá? Então essa é uma condição também nessas operações de compra e venda de imóvel. Mesma base de cálculo do imposto de renda. Vai seguir o mesmo critério. Perfeito. Além disso, tem outra condição, que são os chamados redutores sociais. Aplicado tanto para pessoa física ou para jurídica, para fins também de locação e compra e venda. O que significa? Vai existir um redutor social para locação, onde vai te permitir deduzir R$600 da tua base de cálculo. Um ótimo valor. Então, por imóvel, né? Então, se eu alugo 4 imóveis, eu posso reduzir da minha base de cálculo R$600 por imóvel, né? Para mim fazer a apuração do IBS e CBS. Aí aquela alíquota que a gente estava falando de 8,40, a alíquota efetiva no final talvez vai ficar um pouquinho menor por causa das reduções. Com relação ao redutor social, para fins de imóveis residenciais, seja ele urbano ou rural, a norma também trouxe uma redução. Então, eu vendi um imóvel, eu posso reduzir desse imóvel R$100 mil da minha base de cálculo, para mim apurar o IBS e CBS. Então, a gente viu lá que a alíquota para venda de imóvel, ela vai ser em torno de 14%, né? Porque ela vai ser 50% de redução.
Então, eu vou reduzir minha base em 100 mil e vou aplicar os 14%. Então, lá no final, essa alíquota de 14% ela vai ser um pouquinho menor, porque eu vou ter esse redutor social. E para lotes residenciais, também vai ter um redutor social que é de R$30 mil, da base de cálculo. Então, só para nós fazer um fechamento, locação eu vou ter um redutor social de R$600, que eu posso abater da minha base por imóvel. Para venda de imóveis residenciais, eu vou ter um redutor de R$100 mil por imóvel. E para lotes residenciais, eu vou ter um redutor de R$30 mil por imóvel alienado. Outra questão relevante que tem na norma da reforma, eu vou usar o termo regime especial, que é uma condição atrativa, talvez, para quem já tenha contratos de locação firmados antes da entrada em vigor da reforma. A lei da reforma tributária ela foi publicada no dia 16 de janeiro de 2025. E a norma ela trouxe uma transição. Ela usa a palavra transição. Mas o que significa? Ela deu um benefício ou uma opção para o contribuinte em aderir a esse regime especial para que mantenha ainda uma alíquota de 3,65 ao invés do 8,40 que vai vir com a reforma. Só que tem algumas condições. O que ele cita na norma? Para imóveis comerciais que seja de prazo determinado, com contratos firmados antes de 16 de janeiro de 2025, que estejam comprovados por firma reconhecida ou assinatura eletrônica, eu posso fazer a opção até 31 de dezembro deste ano, de 2025, em optar por recolher 3,65, ao invés dos 8,40. Então vamos lá, eu tenho um contrato firmado por 20 anos, prazo determinado, feito antes de 16 de janeiro de 2025, quando entrou em vigor a norma, com firma reconhecida. Eu vou ter até final desse ano a opção, se eu recolho sobre a alíquota normal, 8,40, ou eu vou recolher sobre os 3,65. Antiga. A alíquota antiga, que é a alíquota atual hoje do PIS e COFINS para as pessoas jurídicas do presumido. Então ela trouxe esse benefício. E muita gente não está se alertando a isso. Jefferson, você poderia dar alguns exemplos de produtos que sofrerão alteração de alíquota com a nova reforma tributária do consumo no supermercado, no varejo, no consumo final? Podemos. Apesar de ainda não termos a alíquota efetiva que será aplicada a partir de janeiro de 2027, a alíquota plena em relação a CBS e IBS, alguns produtos alimentícios, por exemplo, que hoje possuem uma redução a zero de sua carga tributária, exemplo, o óleo de soja hoje, que dentro do estado do Paraná possui isenção ao consumidor final e alíquota zero para PIS e COFINS, né, ou seja, não há carga tributária diretamente aplicado a esses produtos. Com a reforma tributária, esse é um produto que terá sim a incidência de uma alíquota reduzida em 60%, mas terá essa incidência. Então, se a alíquota for cravada em 27,5%, nós teremos aí uma carga tributária de aproximadamente 11,6% sobre um produto essencial nas casas da população brasileira. Uma alíquota adicional, porque hoje é zero, a gente vai ter um acréscimo de 11%. Isso, pelo menos. Perfeito. E esse acréscimo não será só neste produto, né? Cada estado da nossa federação hoje possui a sua própria cesta básica, produtos em que ele de alguma maneira beneficia com isenção, redução, algum tipo de benefício fiscal, e também temos uma alíquota zero de PIS e COFINS para diversos produtos alimentícios. Na elaboração desse projeto de lei, foram debatidos vários modelos de cesta básica, quais produtos entrariam ou não entrariam, procurando trazer uma certa neutralidade. Mas, dado o nosso país de dimensões continentais, isso é basicamente impossível, visto que produtos consumidos na região norte do país nem sequer são tratados na região sul do país. Então, vamos citar dois exemplos. A erva mate foi um produto que
passa a fazer parte da cesta básica, mas é um produto essencialmente consumido, ou na sua maioria, na região sul do país. Em compensação, também o óleo de dendê passou a compor a cesta básica, que é um produto consumido em sua grande maioria na região norte do país. Então, assim, em resumo, de nada adianta muito para a população do norte estar a erva mate a alíquota zero ou com nenhuma tributação, e de nada adianta muito a população da região sul ter esse produto a alíquota zero, porque não faz parte do dia a dia. O óleo de dendê, né? O óleo de dendê. Sim. E com relação ao vinho, a gente estava conversando no escritório esses dias, que a gente estava fazendo um comparativo de como ficaria, né? O vinho é um produto que, considerando a alíquota cravada de IBS e CBS, ele terá uma redução na sua carga tributária. Hoje, só de ICMS, nós temos uma alíquota acima dos 25% na maior parte dos estados do Brasil. Então, considerando ainda mais PIS, COFINS, que incide sobre essa operação, o vinho muitas vezes pode chegar até a 35%, 40% de carga tributária incidente sobre essa bebida. Com a reforma tributária, ele terá a alíquota cheia, né, a alíquota total, não há nenhuma redução, mas ela será, a princípio, cravada em 27,5%. Então, considerando somente esse tributo, o vinho provavelmente terá uma redução de preço. Claro, não sabemos ainda também quanto será o imposto seletivo que incidirá sobre essas bebidas alcoólicas, né, que são nocivas à saúde, e isso poderá trazer impacto aí em relação ao preço. Mas, considerando o tributo sobre o consumo em si, o vinho é uma bebida que ficará mais barata. Sucos também, sucos naturais também apresentam redução, hoje tem uma alíquota cheia, e esses não terão o imposto do pecado, né? Não terão um imposto seletivo, também apresentará uma redução no seu preço. Ana, essa legislação da reforma tributária do consumo, ela vai entrar em pleno vigor em 2033. Como ficam os créditos acumulados de ICMS, PIS e COFINS até lá? Certo. A Lei Complementar 214 de 2025, ela já trouxe alguns parâmetros com relação aos créditos acumulados. Com relação aos créditos de PIS e COFINS, os créditos acumulados até 31 de dezembro de 2026, que é quando enquanto teremos PIS e COFINS, poderão ser aproveitados a partir de 1º de janeiro de 2027 para compensação com a CBS. Então, nós teremos a possibilidade de compensação do crédito acumulado. E, em caso de não possibilidade de compensação, também tem previsão de restituição desses créditos acumulados. Com relação aos créditos de ICMS acumulados em 31 de dezembro de 2032, ou seja, que não tenham sido utilizados na compensação com o próprio ICMS, eles poderão ser compensados com o IBS ou então restituídos, desde que passem pelo crivo do comitê gestor do IBS, então serão analisados e validados pelo comitê gestor e poderão ser compensados em até 240 meses, ou então restituídos nesse mesmo período, né, em 240 meses. Então, quem tiver com crédito acumulado de ICMS vai ter que receber esse crédito em 20 anos, em suaves parcelas divididas aí em 20 anos, se aprovados pelo comitê gestor, né? Então, teremos um crivo, uma análise, até porque nós temos um impacto muito grande, principalmente para quem exporta, né? Então tem muito crédito acumulado. Existe ainda a possibilidade de ser aprovada a transferência desses créditos acumulados de ICMS para terceiros, mas isso ainda está em discussão lá no projeto de lei complementar 108, que está em discussão no Congresso. Esse projeto é o projeto que traz as regras do comitê gestor do IBS. E aí, lá eles têm uma possibilidade de transferência de créditos para terceiros, mas isso somente será possível a partir de 2038 e se vier a ser aprovada essa regra transformada em lei, porque hoje ainda não tem essa possibilidade prevista na legislação. Ana, também nós conversamos aqui sobre essa questão do crédito acumulado ao final do período de transição, mas e durante o período de transição? Caso o contribuinte venha a ter
crédito, saldo credor de IBS e CBS, tem previsão de restituição, ressarcimento? Como que vai funcionar? A Lei Complementar 214 de 2025 traz algumas regras relativas à restituição dos pagamentos, ressarcimento de créditos de IBS e CBS. A principal regra que está colocada é no caso de pagamento a maior decorrente do split payment, por exemplo. Né? Então, nós teremos um sistema que fará a retenção desses tributos nos pagamentos eletrônicos e já existe a previsão de devolução no caso de pagamento a maior. Então, quando você fechar a tua apuração, se você tiver recolhido a maior ou se tiver já sido recolhido o tributo e no mesmo dia, por exemplo, também houver uma retenção, existe uma previsão na legislação de devolução em até 3 dias do valor, 3 dias úteis do valor que foi retido via split payment. Por que 3 dias? Porque existem pagamentos que são compensados no próprio dia, né? Então, pagamentos que já são de conhecimento da Receita Federal ou do Comitê Gestor no próprio dia, via compensação bancária, e outros pagamentos que demoram até 2 dias úteis. Então, eles estão prometendo a devolução em até 3 dias úteis. Quando você tiver mais créditos do que débitos, né? Então, vamos pensar na possibilidade de eu ter feito uma compra muito maior do que a venda e eu ter tido retenções no decorrer do mês. Quando eu fechar a minha apuração, esses valores que eu tiver recolhido, tiver apurado, né, crédito maior do que débito, se eu fizer a apuração na data correta, se eu tiver entregue as declarações corretamente, eu tenho a possibilidade de recebimento desses valores de forma imediata. No caso de créditos superiores aos débitos, que tenham que ser objeto de pedido de restituição, né, continuará a existir a figura do pedido de restituição, pedido de ressarcimento. Nós temos uma previsão de restituição no prazo de 60 dias, e, havendo alguma inconsistência nessa apuração, não tendo sido possível a validação automática desses valores e restituição dentro dos 60 dias, uma prorrogação disso para 180 ou 270 dias. Então, existe a previsão legal de que esses valores sejam restituídos aí dentro do máximo de 270 dias, o que vai depender do pleno funcionamento dos sistemas. Nós bem conhecemos a realidade atual, não é tão rápido assim, mas eles estão prometendo que o sistema entregará essas informações de forma mais automática, permitindo que as restituições se deem dentro desse prazo. Eu acho, gente, então, que a reforma tributária já é realidade. E a gente, como Control Sul, deve recomendar aos empresários que se estruturem, como o Jefferson falou, não é só o setor fiscal e tributário, mas também o setor de compras, o setor financeiro. As decisões, elas serão tomadas baseadas nisso, para a gente ter a máxima eficiência tributária e para a gente cumprir com todas as conformidades novas que estão chegando por aí. 5 meses, daqui 5 meses entra em vigor. Teremos custos adicionais para quem não se adequar à reforma. Então é importante que a gente deixe claro para o empresário brasileiro que a reforma tributária é realidade, precisamos se adequar. Existem várias regras, como o Anderson trouxe, com relação à locação, compra e venda de imóveis, vários produtos que podem mudar a alíquota dependendo de qual região do Brasil que você está, de como que você compra e vende, se a empresa é do Simples, se não é. Tudo isso precisa ser analisado com carinho, com base na atividade que você presta, com base na atividade que você exerce, se é na pessoa física ou na jurídica, qual região você está, e estruturar todo o setor para que a gente extraia ao máximo possível a maior eficiência tributária, pagando o mínimo possível dentro da lei e principalmente cumprindo com todos os novos requisitos, todas as obrigações legais dessa nova estrutura tributária que a gente vai ter e que vai andar concomitante com a
a estrutura atual que a gente tem com o sistema tributário atual. Teremos 2 sistemas rodando em conjunto, né? Para isso a gente precisa se preparar. Eu acho que a palavra final com relação à reforma é preparação. Temos 5 meses para isso. Esses 5 meses serão de muito trabalho, mas eu acho que serão compensadores, porque a partir do ano que vem, quem tiver preparado sai na frente, né?